Olá, muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV, dando início ao nosso Viver Bem, falando de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar, de comportamento, sempre uma temática nova para trazer mais qualidade de vida a você de casa que nos acompanha na tela da SIC TV. Espero que você nos acompanhe até o fim do programa de hoje. Lembrando que todos os sábados estamos aqui então com uma nova temática, tá bom? O leite materno é o melhor alimento que um bebê pode ter. É de fácil digestão e promove um melhor crescimento e desenvolvimento, além de proteger contra doenças. Mesmo em ambientes quentes e secos, o leite materno ele supre as necessidades de um líquido de um bebê. Sabia que o bebê ele nem precisa da ingestão de água quando ele está ali na fase da amamentação? Também é a primeira vacina do bebê, além de criar um laço maior entre mãe e filho. Apesar de todos os benefícios, porque muitas mães ainda têm dúvidas e medos quanto ao aleitamento exclusivo. É isso que a gente vai entender, conhecer hoje com a nossa especialista convidada, a pediatra Raquel Souto, que é muito bem-vinda aqui com a gente. Pode chegar, doutora, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, Renata, muito obrigada. Com uma temática que realmente é muito importante, né? A gente sempre vê aí as mobilizações, as campanhas relacionadas ao aleitamento materno, porque ele realmente é importante para a saúde da mãe e do bebê. É extremamente importante e assim, é muito romantizado muitas vezes, né? Então acho que essa romantização às vezes acaba que tem muito conflito de informação e as mães acabam tendo muita dúvida com relação à amamentação. Existe de fato a história do leite fraco, doutora? Então, não existe isso. Todo leite que a mãe fornece é o ideal para a criança. Só que o início tem um colostro, que é uma quantidade menor, ele é um leite mais espesso. E assim, porque o estômago da criança ele é muito pequenininho. Então não adianta a mãe ter uma fartura enorme, uma quantidade absurda de leite, um volume gigantesco, se o estômago da criança é muito pequeno. Então o início é um volume muito pequeno e ao passar do tempo esse volume vai aumentando. Só que essa pouca quantidade nesse início, às vezes podem confundir com leite fraco, ou a criança chora, a criança está chorando, meu leite não satisfaz, mas assim, as pessoas precisam entender que a única forma que a criança tem de se comunicar é chorar. Então ela chora porque está com calor, chora porque está com fome, chora porque está com tudo, não porque o leite da mãe é fraco. Você comentou logo no início essa questão de romantização da amamentação. Para algumas mulheres é um momento difícil, é um novo momento de descobertas, mas amamentar dói? Então, Renata, depende muito, né? Assim, depende muito da preparação que a mãe teve, depende muito da fisiologia da mãe, depende muito de tantas coisas. Então, assim, tem mães que a amamentação é um martírio, tem outras mães que a amamentação é mais intuitiva, só que assim, tudo é um processo. Sabe, tudo é um processo e tudo precisa de acompanhamento, de suporte, de uma rede de apoio. E isso facilita. Então, se a amamentação dói, depende de cada mulher. Né? E assim, é uma fase de muita adaptação, uma mudança de corpo. Então, afirmar que a amamentação dói chega a ser cruel. E a alimentação da mãe, isso interfere na produção de leite? Não necessariamente na produção de leite. Assim, uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável é muito importante para a questão da amamentação. Até porque se a mãe está bem, o bebê consequentemente acaba estando bem também. Então é importante não guloseimas, refrigerantes, essas coisas gordurosas. Aí muitas vezes a pessoa fala assim, não vou comer determinado alimento porque vai dar gases na criança. Tem pessoas que comem feijão e não dão nada. Tem pessoas que comem repolho e não dão nada. Então depende muito da pessoa. Mas há algum tipo de comprovação científica de que tudo que a mãe ingere, ela vai passar pelo leite ao bebê? Isso passa, né? Tanto que assim, tem aquela questão da vacina, né? Da questão que o aleitamento materno passa anticorpos, isso tudo vai passar por ali. Tudo passa pelo leite materno. Doutora, vamos sentar ali um pouquinho para a gente conversar mais sobre a questão do aleitamento, dar dicas para as novas mamães, para aquelas mulheres que sonham em ser mãe, né? Afinal, a mãe, né, a mulher, ela vem com o corpo
O corpo vai sendo preparado ao longo da vida para este processo, mas a gente nem sempre está ali realmente, de fato, pronta para amamentar. Você de casa, você sabe como que funciona a produção de leite? Como que a mulher começa a produzir leite ao estar ali gestante, ao ter o bebê em mãos? Olha só essa animação, que bacana, para a gente entender de forma bem explicativa como é que funciona a produção de leite no corpo da mulher. Fisiologia da lactação é bem importante, anota aí então. A prolactina faz a produção e tem ocitocina para ajudar na injeção do leite. E o seu início é lá na gestação. Na mama acontece uma preparação. Os ductos mamários vão se multiplicando. Existem 2 hormônios agora no comando: progesterona, estrógeno. Progesterona, estrógeno. Após o nascimento, muda o esquema. Hormônios acima vão saindo de cena. Para começar a lactação, a prolactina aumenta sua numeração. Quando o RN começa a sucção, impulsos nervosos levam informação. E o hipotálamo, com sabedoria, manda a hipófise liberar prolactina. E ao mesmo tempo da sua produção, libera ocitocina para a ejeção. Bebê vai sugando, se alimentando. Logo depois disso a mama vai se preparando. Chegamos ao fim dessa maravilha. Quanto mais ele suga, mais leite a mãe cria. Isso é um processo de ação e reação. Apresenta o ciclo da lactação. Essa animação da Universidade Federal de Santa Maria, né, está disponível no YouTube e de forma bem explicativa a gente conseguiu entender um pouco então desta produção do leite no corpo da mulher. Bacana, né, doutora? Vamos fazer o seguinte, vamos continuar falando um pouquinho mais sobre esse assunto depois do intervalo. A pausa bem rápida, então você de casa aproveita, vai lá, toma um cafezinho, volta aqui com a gente para aprender um pouquinho mais sobre a importância da amamentação. O Viver Bem faz sua primeira pausa, daqui a pouco nós estamos de volta. Muito bem, já estamos de volta com o Viver Bem, hoje falando sobre amamentação. Você sabe como é que funciona a produção de leite? Por que é tão importante? Até que idade o bebê deve ser amamentado? Hoje a gente está recebendo a doutora Raquel Souto, que é pediatra, para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre este processo tão importante para o desenvolvimento do bebê e da criança. Doutora, como saber se o bebê ele está fazendo a sucção do leite de maneira correta? Isso é muito importante, Renata, porque assim, na maioria das vezes a gente relaciona que a amamentação dói por uma sucção errada, por uma pega errada da criança. Então, a posição da criança é muito importante, a boquinha tem que estar bem aberta, a mãe precisa perceber e prestar atenção se a criança suga e engole, ou se a criança pega só o bico do peito e não a auréola inteira. Então, assim, é muito importante o posicionamento da criança, barriga com barriga, uma boquinha bem aberta. E sim, se a mãe não tem fissuras, se não tem um posicionamento, às vezes um mamilo que é muito posicionado, isso são sinais que a sucção está errada. Não sucção, né? Que a pega tá errada. Então, isso precisa ser revisto. Porque, assim, não é para ter fissura, não é para ter lesão.
nesse primeiro momento. Então, assim, essas coisas, elas levam a gente a pensar e a buscar nessa questão de uma pega errada. E quanto tempo deve durar cada mamada? E tem um intervalo ideal entre elas? Então, quando o bebê é bebê, né, tipo é recém-nascido, é livre demanda, assim, não tem, de 2 em 2 horas, de 3, não, é totalmente livre demanda. Na madrugada, de dia, de noite, é livre demanda. Ele vai chorar querendo mamar. Ele mostra sinais, né, assim, ele já busca, sabe, assim, já vira, às vezes a mãe pega no colo, ele já busca. Então, assim, é literalmente livre demanda. Por isso que nesse momento é importante que a mãe tenha uma rede de apoio. Às vezes não com o bebê, mas ao redor, uma água, sabe, ou às vezes arrumar alguma coisa, uma cama, sabe, assim, apoio mesmo, porque desgasta. Porque é literalmente à disposição, porque você está de livre demanda. Então, vai ser também livre por conta dessa... É a necessidade do bebê. É a necessidade do bebê. Algumas mães, elas têm muita preocupação na duração da mamada, né? Que às vezes a criança, ela mama 15 minutos e dorme, ou às vezes ela está 40 minutos ali, aí às vezes não sabe o volume que está saindo, se está certo, se está correto. Então, por isso que a gente precisa prestar atenção na sucção e se engole. Tá sugando e tá engolindo, ok, porque às vezes a criança, ela dorme, cansa, mamar cansa. Por isso que às vezes muitas crianças... Não é só a mãe, o bebê também cansa. Não é só a mãe, né? o bebê também cansa. Então, assim, às vezes a criança, ela tá ali num ato só de sugar, ter uma sucção não efetiva, né? Que ela suga, só sugar, ela não tá deglutindo. Então, por isso que às vezes a mamada, ela acaba sendo muito longa. Então, por isso que a gente precisa prestar atenção nessa questão de se suga e se engole. É aconselhável acordar o bebê para mamar durante a madrugada? Não. A gente orienta as mães a acordarem o bebê na madrugada em 2 momentos. Se o bebê tem uma dificuldade ali naquele primeiro momento de ganho de peso. Se o bebê ainda não tá ali num percentil bacana, num percentil esperado para a idade. Então, assim, a gente pede que essa amamentação seja feita pelo menos de 3 em 3 horas. Mas se está no bom peso, se está tudo bem com a criança, se está tudo bem com a mãe, pode dormir. Né? Porque assim, noite é feita para dormir e às vezes a gente pode estar criando um vício na criança de acordar na madrugada. Agora um exemplo, o bebê está dormindo 5 horas, aí você vai lá, peraí. Você vai, acorda, você mexe. Mas assim, 2 horas, 3 horas, você não precisa religiosamente ali de 3 em 3 horas acordar na madrugada. Não precisa, porque às vezes a criança está satisfeita. Como saber se a criança ela mamou o suficiente? A criança mostra sinal de satisfação. A criança com fome, ela chora, é uma criança que está super irritada e tem a questão da cólica também nessa idade, quando é um recém-nascido, eles choram demais, acaba que eles sugam demais, mas a satisfação da criança é a plenitude do bebê, não tem outro sinal. Uma dúvida também que é bastante recorrente às mamães, geralmente de primeira viagem, é achar que o leite não é suficiente. O primeiro impulso vai ser recorrer aos alimentos lácteos. Isso. Quando é realmente necessário suplementar essa alimentação do bebê? Então, isso assim, é uma linha muito tênue, Renata. Porque assim, a suplementação, o complemento, ele tem indicação. Tem algumas indicações de complemento. Por isso que assim, precisa nesse primeiro momento passar pela avaliação do pediatra, que muitas vezes é só um ajuste na pega, são pequenos ajustes que evitam que a gente use o complemento. Mas caso precise, caso tenha indicação que a criança não está ganhando peso, mudou tudo, mudou a pega, teve suporte, mesmo assim não está ganhando, a gente acaba que usa desse artifício. Mas assim, é tudo com indicação médica. Certo. Diante de tamanha importância, a gente foi até o banco de leite, que é anexo ao hospital de base, para conhecer os atendimentos que o setor promove para as lactantes e sobre a importância da doação de leite. É todo um trabalho de apoio, uma rede, então, extremamente essencial que acontece aqui na nossa capital e você de casa vai conhecer agora. Essa é a primeira vez do João Nicolas no banco de leite. Ele chegou ao mundo há pouco tempo. A mãe, Edivânia, precisou de uma orientação para que o momento da amamentação, essa ligação com o filho, fosse mais singelo e puro. Não está sendo bom porque eu não sabia disso, né? Até então achei que falam que ele não estava conseguindo mamar mais.
por conta da dorzinha que ele anda sentindo, né? Aí, pra mim, isso é fundamental, quando tava sabendo. Só nos 3 primeiros meses desse ano já foram realizados por aqui mais de 5.000 atendimentos, entre consultas com especialistas, doações e também instruções para a amamentação. Inclusive, várias histórias já passaram por aqui e que ganharam novos capítulos a partir do acolhimento humanizado do Banco de Leite Santa Ágata. Então, para isso, nós temos uma equipe especializada para atender essa mãe nas situações que ela encontra em dificuldade para amamentar. Ela pode procurar o banco de leite, não há necessidade de agendamento prévio. A nossa demanda aqui é espontânea, nós temos equipe que atende de segunda a sexta e nós temos também equipe de plantão que é para atendê-la no sábado e no domingo. Segundo dados do Ministério da Saúde, hoje o Brasil conta com 225 bancos de leite e 217 postos de coleta. As doações ainda representam apenas 55% da necessidade por leite humano no país. Só em 2021 foram distribuídos mais de 168 mil litros de leite para cerca de 237 mil recém-nascidos. Recentemente, o governo federal lançou uma campanha que pretende aumentar em até 5% a oferta de leite. Aqui em Rondônia, o Banco de Leite Santa Ágata existe há 18 anos e possui apenas uma unidade, que fica dentro do Hospital de Base em Porto Velho. Durante os momentos mais críticos da pandemia, ainda em 2020, as doações diminuíram, o que fez com que ações fossem realizadas para continuar atendendo a demanda diária da UTI neonatal do HB. Então foi por isso que nós lançamos o cadastro online, que levantou a nossa doação no mês de maio de 2020, né? O tema desse ano da doação de leite, da semana de doação de leite, é Gotas de Amor por um Mundo Melhor, também pensando nessa questão da solidariedade da doação, né? A mamãe que estiver em fase de amamentação recebe todo o suporte necessário por especialistas capacitados que avaliam a evolução conjunta até o desmame. Além disso, as crianças que nascem no alojamento conjunto aqui no nosso hospital de base, até 30 dias ela pode retornar com a gente faz o agendamento, para que a gente faça a avaliação dessa criança nos primeiros 30 dias, justamente para identificar qualquer situação precoce, qualquer intercorrência precoce, para a gente já resolver ali, para que não evolua para um caso mais grave, né? E você deve estar se perguntando como ser uma doadora. Na verdade, para isso é muito simples. Basta entrar em contato com o Banco de Leite através do telefone 3216 5715. E quando essa mulher ela doa o seu leite, quando ela está amamentando seu filho, que ela doa o seu leite, ela, de forma solidária, né, de forma voluntária, ela está ajudando a salvar vidas. Ela está ajudando a salvar essas crianças que precisam desse leite na UTI neonatal. Tá aí, né? Que trabalho tão bonito realizado pelo Banco de Leite, que dá todo esse suporte aos bebês que estão internados, às mães que muitas vezes precisam de algum tipo de orientação sobre a pega correta, sobre como amamentar. Essa assessoria é sempre prestada, então, pela unidade que realiza um trabalho de excelência aqui na capital. Então, quero mandar aqui um grande beijo a toda a equipe do Banco de Leite Santa Ágata e parabenizar a toda a equipe por este trabalho. É realmente fundamental, né? Eu conversava aqui com a doutora, essa questão de que muitas vezes os bebês estão ali internados, têm algum tipo de dificuldade para a amamentação, ou a mãe já não consegue também ter essa produção de leite. Por isso é tão importante que aquelas mulheres que podem façam a doação de leite, né, doutora? É muito importante, assim, é extremamente importante. E é engraçado, né, que uns com tanto, outros sem nada. Então, assim, se você tem, doa, vai lá e doar. E se você está com dificuldade de amamentar, vá também, que elas orientam com relação à pegada, à sucção. É muito importante você ter essa orientação e esse apoio nesse primeiro momento. E o fato de doar o meu leite para outra criança, para o Banco de Leite fazer esse suplemento a outra criança, não vai diminuir a quantidade de leite que produz para o meu filho, né? Não vai afetar em nada a vida do meu filho. Em nada, porque a criança vai continuar sugando. Porque assim, a produção do leite, ela está
diretamente ligada à sucção do leite da criança. Se a criança suga, quanto mais suga, mais leite você tem. E para aquelas mulheres que têm uma produção até alta, isso vai ajudar no fato de evitar, minimizar a dor, de empedrar o leite? Ajuda super, porque assim, você drena, né? Então você acaba que você tira aquele excesso de leite e você doa. Então se você faz, é um benefício para você e é um benefício para o outro. Doutora, o bebê que ele mama na mamadeira, a mãe que de repente ordenha em casa também dá o leite ali na mamadeira, ele não pega mais o seio? Então, não é questão de não pegar mais o seio. A gente tem uma questão muito de confusão de bico, que é de chupeta, que é de bico de mamadeira. Por quê? O amamentar, quando a criança está amamentando, ela tem uma fisiologia, uma movimentação que dificulta um pouco mais, ela tem mais esforço. Quando ela vai para a mamadeira, literalmente o leite cai. Então, assim, ela não tem que fazer tanto esforço quanto na amamentação. Então, por isso que a gente sempre orienta, se a mãe ordenhar, usa num copinho, usa na colher, evita o bico da mamadeira. Eu sei que às vezes a mamadeira é prática, você vai lá, coloca, vai e segue. Mas assim, pode sim ter uma dificuldade da criança aceitar esse peito, porque tem mais dificuldade, tem mais esforço. Então, por isso que assim, tem essa questão da confusão de bico, sim. E por quanto tempo deve-se amamentar a criança? Quanto tempo a mãe quiser. A Sociedade Brasileira de Pediatria, o Ministério da Saúde, ele recomenda até 2 anos, pelo menos até 2 anos. Mas isso assim é da mãe. Se a mãe quiser 3 anos, 4 anos, 5 anos, isso é da mãe. Posso dar água ao bebê que está no aleitamento materno exclusivo? Não precisa, não tem a menor indicação. Tanto que assim, é aleitamento materno exclusivo. Então assim, se está só no leite, é só no leite, não precisa de água, não precisa de nada. E aqui até uma informação, as crianças que estão em complemento, que fazem uso do complemento, não precisa de ter uma água extra. Porque assim, a água que você já faz o complemento já é satisfatório para aquela criança. Então, aquela criança que não mama, não recebe leite da mãe e usa suplementação, essa também não precisa não de ingestão de água. Porque o que acontece? A criança, de um mês para o outro, ela basicamente dobra de tamanho. Então, tudo aquilo que a criança ingere tem que ter caloria. A água não tem. Então, acaba que você enche a barriga, né, de uma coisa que não tem conteúdo energético, não tem nada, e que o estômago da criança é muito pequeno. Então, acaba que na hora do leite a criança não quer. Aí, acaba que, assim, a longo prazo pode ter uma dificuldade aí de ganho de peso. Então, assim, água é na introdução alimentar, que é ali nos 6 anos. Então, se é aleitamento materno exclusivo, não precisa de água, não precisa de chá, não precisa de absolutamente nada. Se está no complemento, a água que faz o complemento já está satisfatória. E se a criança completa os 2 anos de idade e a mãe continua amamentando, isso não pode atrapalhar em alguma forma no sobrepeso, no excesso de alimentação? Não? Então, não, porque na verdade, assim, esse leite materno, ele não vai ser a principal refeição da criança. Isso é uma coisa que, assim, muitas mães têm esse problema quando amamentam durante muito tempo. A criança, às vezes, ela liga ao peito e acaba que não come. Então, assim, tem que ter uma certa logística para, assim, não ser o alimento principal. Tá ali junto, né? Junto na cadeia alimentar ali da criança. É possível engravidar durante a fase de amamentação? Então, isso aí é bem complicado, porque assim, é aleitamento materno exclusivo. Se a mãe, às vezes, não tem um aleitamento materno exclusivo, pode sim ter esse risco. Como que as creches elas podem ajudar as mães na amamentação? Então, geralmente as creches, elas acabam que aceitam com 4 meses, 6 meses. Então, a função da creche nesse momento na amamentação seria as creches, no lugar de dar a mamadeira, oferecendo copinho. Né? Caso tenha essa ainda, a criança, vamos supor, foi criança com 4 meses. E ela ainda, obviamente, com 4 meses a gente não recomenda a introdução alimentar. A gente recomenda ainda que tenha o aleitamento ou o complemento. Então, assim, esse leite que a mãe fornece à creche, se eles pudessem dar ou no copinho ou na colher, ajudaria demais. Mas as crianças, elas conseguem, de fato, consumir o suficiente pelo copinho? Conseguem. Vai ser Chega a ser bonitinho. Uma melhor opção do que a mamadeira. Uma melhor opção que a mamadeira, só que às vezes acaba que eles buscam a mamadeira por ser mais prático. Sim.
E de repente também esse estímulo de um ambiente mais propício, né, para pausas, ali se a mulher tem essa possibilidade de pausa, de ir até o local para essa amamentação, também seria interessante. Também seria interessante. Mas às vezes assim, a mãe que coloca a criança na creche já tem uma rotina bem complicada, né? O que é a relactação e como fazer, doutora? Então, a relactação é um ponto que muitas vezes salva a amamentação. Por quê? A gente sabe que para ter produção de leite tem que ter sucção. Então, assim, a criança suga e tem produção de leite. Só que às vezes a mãe não tem uma quantidade suficiente de leite. Então, o que a gente faz? A gente complementa com o complemento, só que a gente usa a relactação. O que é isso? A gente coloca num pote, coloca a sonda e acopla no seio materno. Então, a criança suga o leite da mãe, suga o seio da mãe junto com o complemento. Então, acaba que ela alimenta e é uma forma também de você repor, de você dar o leite, não só com o copinho, não só com a colher, com a sonda. E, nesse mesmo tempo, você também ainda favorece a produção de leite. Então, assim, é bem interessante. Muito bem, quero agradecer a sua participação aqui com a gente mais uma vez, doutora. Eu que agradeço, Raquel. Renata. Tema realmente muito interessante, muito esclarecedor. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. E agradecer também a Celibras, que está nos ajudando a levar este tema a todas as mamães, a todos os públicos. Você de casa, então, mais uma vez, recebendo esse tipo de conteúdo aqui do Viver Bem. Agradecer a sua audiência todos os sábados na tela da SIC TV. Lembrando que os nossos temas estão disponíveis no nosso canal no YouTube, canal SIC TV. A você, um ótimo fim de semana, ótimo sábado. Aproveite bem, seja a favor da amamentação. Espero que você tenha aprendido um pouco mais. Tchau, gente!